CryptoTrader aqui e seja bem-vindo para a terceira aula dessa série inédita. Na aula 1 eu falei sobre o verdadeiro potencial da tecnologia do Bitcoin e blockchain. Na aula 2 passei os fundamentos básicos sobre finanças e investimentos. Agora nessa aula 3 eu vou falar sobre o tripé do meu método. Sistema de ondas de Elliott, Fibonacci de preço e ciclos de mercado, ou Fibonacci de tempo. E nesse vídeo eu vou me aprofundar em um deles, que é o sistema de ondas de Elliott. Mas na aula principal, o trade do século, eu vou me aprofundar também em Fibonacci e ciclos de mercado para você entender a grande oportunidade que ainda está por vir. Mas qual a relevância desse tripé? Simples, foi a combinação desses métodos que elevaram o meu nível de trading para um patamar profissional, com ganhos que mudaram o meu estilo de vida. Porque até então eu tentara várias técnicas e vários estilos, indicador disso, daquilo, até ganhava, mas no final devolvia para o mercado e não saía do zero a zero. Por isso vamos analisar o primeiro ponto desse tripé, que é o sistema de ondas de Elliott. O sistema de ondas de Elliott pode ser considerado como um norte, que traz sentido para o que aparenta ser caótico, que é a ação de preço. Por exemplo, se você acorda numa estrada qualquer e alguém te dá um carro e pede para você chegar em São Paulo, qual a primeira coisa que você precisa saber? Primeiro você precisa saber onde você está para poder planejar sua rota até São Paulo. Ondas de Elliott é isso, vai te dar a posição do ciclo, o que você pode esperar daqui para frente com base no caminho já percorrido pelo preço. Projeções Fibonacci de preço trabalham o eixo Y do gráfico, ao passo que projeções Fibonacci de tempo ou ciclos de mercado trabalham o eixo X do gráfico. Os pontos do gráfico onde há um cruzamento entre as linhas de preço e tempo são os pontos mais significativos. Vamos começar então. Coloque seu fone de ouvido e concentre-se bem até o final para absorver o máximo. Bom, antes de entrar em ondas de Elliott, eu acho interessante passar um pouco sobre Charles Dow e a teoria de Dow. Eu decidi passar de forma bem superficial aqui porque, digamos assim, que Charles Dow foi considerado o pai da análise técnica. Ele foi quem abriu as portas para a análise técnica e, para mim, Elliott Wave foi quem atravessou a porta e percorreu todo o caminho, boa parte do caminho. Então vocês vão observar que a ideia e a teoria de Dow serviu como uma base inicial pro Nelson Elliott, mas ele, depois de um momento, ele desenvolveu para um outro caminho, que é muito mais completo se comparado com a ideia de Dow. Mas, bom, basicamente, ele é considerado o pai da análise técnica, e quando a gente fala em análise técnica, nada mais é do que você observar o movimento dos preços no mercado, com base no histórico, no que aconteceu olhando o gráfico. Então, Charles Dow foi o primeiro que começou com essa técnica, com essa ideia, e ele fundou, juntamente com o amigo dele, Edward Jones, o primeiro índice Dow Jones em 1896. Por isso veio o nome Dow Jones, pelos dois que criaram. Esse índice é conhecido também como Dow Jones Industrial Average. É basicamente o índice de 30 grandes empresas consideradas consolidadas no mercado global e líderes em seus segmentos. As bases da teoria de Charles Dow é a de que os preços descontam tudo. Então o que ele quer dizer com isso é que o preço sabe, ou seja, o mercado sabe quanto vale determinada ação ou problemas que tiveram com a empresa, ou notícias ruins vão proporcionar que o preço seja equilibrado e descontado para um valor real. Então, na ideia dele, o mercado segue tendências. Não vou entrar em detalhes, mas o que ele diz é que as tendências são tendências primária, secundária, terciária, e cada uma pode se desenvolver para tendências de alta, baixa e tendências neutras. Então, essa é uma ideia inicial, mas depois a gente vai ver com as ondas de Elliott que tem uma forma muito melhor de se fazer sentido e entender essa ideia de tendências. Ele diz também que o volume acompanha a tendência. Isso é muito verdadeiro, e na minha aula sobre volume, análise de volume, eu falei sobre isso. Quando você vê o preço subindo com volume caindo ou volume mínimo, quase insignificante, quer dizer que a tendência não está se revertendo, não é uma tendência bem fundamentada. E ele diz que um dia a tendência reverterá. Isso, lógico, uma observação óbvia, né? Porque nada pode infinitamente subir nem infinitamente descer. Bom, aqui está mais ou menos a ideia do que Charles Dow passava, é de que o mercado se movimenta em tendências, existem as tendências primárias, secundárias,
As tendências, dentro dessas tendências, você define as tendências de alta, de baixa. Mas até aí, tinha muito a ideia de que o que vai determinar o preço de um ativo são notícias, são informações, tá? E eu vou mostrar para vocês o contraste que é com a ideia de Ralph Nelson Elliott, que desenvolveu a teoria das ondas de Elliott. Ele desenvolveu essa teoria na década de 30, e o que acontece hoje, eu vou resumir e vou passar o que eu considero mais importante sobre essa ideia. O fato é que, para mim, a teoria de Nelson Elliott foi revolucionária não apenas para o mercado financeiro, mas para outros campos também, e eu vou desenvolvendo essa ideia. Ele desenvolveu sua teoria na década de 30, e o que acontece hoje eu vejo muitos analistas dizendo que o problema da teoria das ondas de Elliott é que não funciona ou que você só consegue identificá-la depois que o movimento passou. Bom, nisso já tem um paradoxo, porque não dá para ela não funcionar, mas depois que passar, ela fazer sentido e funcionar. O caso é que a maioria dos analistas não aderem à teoria de ondas de Elliott pelo fato da dificuldade. E infelizmente eu vou falar aqui, eu já falei no vídeo de apresentação do curso, muitas pessoas buscam aquela informação-chave, aquela ferramenta que em um dia fará você obter o conhecimento do universo e ganhar milhões. Bom, não existe isso. Eu já falei sobre a questão da lei da compensação. O universo não vai, indiferente de você acreditar ou não, ou no que você acredita, o universo não vai te dar nada de graça. E se por um acaso você recebe alguma coisa de graça, ele vai te tirar. Para você obter conquistas, você precisa investir tempo, esforço mental. Para você dominar a teoria das ondas de Elliott, você precisa dedicar tempo e esforço mental para você entender. A maioria dos analistas sabem que o mercado avança em 1, 2, 3, 4, 5 e corrige em ABC. Mas isso não é o suficiente. Conforme você se aprofunda na teoria de Elliott, você vai descobrir que existe um grupo, um conjunto, uma série de regras e diretrizes que você vai ter que seguir para conseguir identificar o possível desfecho do mercado. E se de todas essas regras você começar a quebrar uma ou duas, ou não aderir às diretrizes, então a teoria vai simplesmente se moldar a você e não vai funcionar. Então você precisa dominar todas as diretrizes, todas as regras, para que esse sistema funcione. E isso leva tempo, leva esforço, não é do dia para a noite. Então o que Ralph Elliott chegou à conclusão é de que o mercado e o preço têm vida própria. Aí você pergunta, não, mas espera aí, você está falando que, indiferente de uma notícia sair, o preço de um ativo cai porque ele quer cair? Mais ou menos isso, mas a ideia é de que o mercado reflete a psicologia geral ou das massas dos investidores. E o que antes se achava, até Dow se achava que isso era caótico, não tinha sentido ou não tinha um padrão, Nelson Elliott identificou esse padrão. Aí você pergunta, não, mas então a notícia não influencia o mercado? Ela até pode influenciar num chacoalhão no mercado, mas não vai reverter uma tendência principal de continuar acontecendo. E isso, lógico, desde que a empresa tenha um mínimo de estabilidade, que haja liquidez no ativo a ser negociado e que o mercado não seja controlado, como por exemplo acontece na China, onde sempre que o mercado começa a cair, o próprio governo, para evitar que uma crise aconteça, acaba comprando as ações para fazer o preço se sustentar. Então, para elaborar um pouco mais essa ideia, eu vou aqui para o gráfico e vou mostrar uma coisa para vocês. Então, imagine que a gente possa fazer uma analogia da sua vida. E digamos que, a partir do seu nascimento, sua vida tenha um movimento, um sentido que vá até os seus 11, 12 anos, onde você tem relativa estabilidade e de repente você entra na adolescência e você sente ou percebe que as coisas não vão muito de acordo com o que você pensava. Então você tem um pequeno retrocesso. Depois você entra, depois dos 18 anos, você entra na sua fase mais produtiva, com grandes perspectivas, sonhos, e aí você tem uma jornada
que depois te leva a uma pequena crise de meia-idade e até a sua era mais avançada. Se a gente pegar e traçar um canal paralelo aqui, que é muito usado nas ondas de Elliott, você vai observar, deixa eu incluir a linha mediana e tirar o fundo. Então você vai observar que sua vida sempre rodeou a linha mediana. Porém, você observa que em momentos em que ela progrediu, ela não progrediu infinitamente sem parar, só dando tudo certo. Não, ela progrediu até um ponto e depois ela começou a retroceder. Mas ela não retrocedeu a ponto de tudo continuamente dar errado sem nada mais dar certo. Não, você teve alguns obstáculos no caminho que pode ter te deixado para trás, mas depois ela voltou a prosseguir. Onde depois novamente você teve um retrocesso antes de mais um avanço. Então observe que tudo tenta se manter no canal ou na linha mediana aqui. Então em tempos em que ela vai ultrapassar, ela bate no topo do canal e volta para obter uma média. Agora imagine que nesse período onde estava dando você teve um momento de progresso na sua vida. Imagine que você teve, nesse momento, dividido várias situações que deram certo, outras que deram errado. Mais umas que deram certo, outras que deram errado, mas que te levou para esse mesmo objetivo, onde também você observou que a sua vida ela caminhou em torno da linha mediana até te levar a esse outro objetivo. Então, o que eu proponho para vocês e o que Nelson Elliott propunha é que esse conceito de avanço e retrocesso através de ondas não é visto e observado apenas no mercado financeiro, mas você pode fazer uma analogia para outras partes da sua vida. Então, vamos lá. O que Elliott falava é que a evolução em ondas é de padrão definido e não aleatório. Então, até Dow imaginava-se que essas ondas eram tudo sem sentido e aleatório. Apenas uma bagunça de caos em cima de caos. Então, Elliott propôs que existe um padrão que pode explicar todos esses rabiscos e esse movimento. O que ele descobriu também é que esse padrão segue a proporção da sequência de Fibonacci. E os padrões são em formato de fractais. Então, olha só. O Nelson Elliott descobriu que as ondas não aconteciam de qualquer jeito. Elas possuíam um padrão onde você podia observar de forma definida as ondas de impulso e as ondas de correção. E ele descobriu que esses impulsos e correções atingiam proporções da sequência de Fibonacci. Ele analisou mais de 100 anos de história de mercado, num período em que poucas pessoas falavam de análise técnica, e ele descobriu que o mercado seguia dentro das proporções de Fibonacci. Só uma explicação rápida para você entender como funciona a sequência de Fibonacci. É uma sequência muito antiga já, e ela é desenvolvida da seguinte forma. Então você pega na escala de números reais, você soma um número com o seguinte, o resultado você soma com o maior da conta anterior. Então você tem 1 mais 2 igual a 3. Então você vai pegar agora o 3 e somar com o 2 para obter 5. Aí você vai somar o 5 com o 3 para obter 8. O 8 com o 5 para obter 13. E assim por diante. E aí ele vai gerar a sequência de Fibonacci. Daí você pergunta, tá, mas o que tem? O que é interessante esse conjunto de cálculos e números? Bom, o interessante é que essa sequência é encontrada em todo o universo. Essa proporção é encontrada em todo o universo. Desde das fitas e as tiras que formam o DNA, até o sistema que forma as espirais das galáxias. Tudo isso você pode observar que segue a sequência de proporção Fibonacci. Se você pegar a questão anatômica também, desde a orelha, os membros do corpo, então você observa que a mão, que o antebraço é 1,618, tamanho dos ossos da mão seguem a proporção Fibonacci.
Então essa proporção está presente no universo inteiro. Só por isso é relevante. E se eu voltar aqui, você pegar, a partir da sequência de 55 ou 89, todo o resultado que você pega e divide pelo resultado anterior vai te dar 1.618. Esse número aqui, 1.618, essa é a chamada proporção áurea, proporção divina, proporção dourada, existem várias formas de se chamar, mas é esse número, 1.618, que é o resultado aproximado, da divisão ou do fator de um resultado com o resultado anterior da sequência de Fibonacci. E se você pegar esses números e multiplicar, por exemplo, multiplicar o 3 por 618, você vai chegar num número quase aproximado a 2. Se você pegar o 8, multiplicar por 618, você vai ter 5 aproximadamente. Se você pegar o 21, multiplicar por 618, você vai ter 13. Então, todo resultado multiplicado por 0.618 vai te dar o resultado da sequência anterior. Bom, e o que isso tem a ver com o mercado? Olha só, o mercado avança e retrocede seguindo essa proporção. Foi isso que Nelson Elliott descobriu quando ele fez a análise de mais de 100 anos de mercado. Então ele descobriu que no avanço da onda 1, ela tende a retroceder 618, uma proporção Fibonacci. O tamanho da onda 3 tende a ser 1.618, assim como a proporção que a gente tem da mão e do antebraço. E tudo encontrado no universo. Então aqui você tem uma frase de Galileu de 1859. A natureza é um livro escrito na língua da matemática. Então, se você parar para pensar que o mercado reflete o emocional da massa de investidores, por mais absurdo que pareça, é como se houvesse uma lógica programada por detrás do emocional coletivo. Como se o sentimento humano também tivesse uma lógica matemática como base. Assim como tudo no universo e na natureza. E, como eu falei, ele segue padrões fractais, então esses padrões fractais que nascem no centro e começam a formar uma espiral, eles seguem a sequência Fibonacci e e esses padrões fractais, seguindo a sequência Fibonacci, são encontrados em tudo na natureza. Bom, eu venho compartilhando nas aulas aqui do treinamento gratuito o meu conhecimento com vocês e até mesmo algumas das minhas técnicas e estratégias. Porém, na aula 3 eu revelei parte do meu grande segredo, que é um dos pilares do meu método, que é a combinação dos 3 pilares que me fizeram ter ganhos significativos, efetivamente mudando meu estilo de vida. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui, eu não faço isso que eu estou fazendo com frequência, quem me conhece sabe disso. Porém, dessa vez eu abri uma exceção e eu vou lhes mostrar tudo sobre essa grande oportunidade que o mercado ainda vai nos apresentar. Isso é algo que a análise técnica do ativo vem nos mostrando dia após dia. Isso tudo vai gerar oportunidades jamais vistas no mercado de ativos digitais, mas especialmente para aqueles que estão bem preparados, e é justamente por isso que eu desenvolvi esse treinamento, o Trade do Século. Preparamos uma estrutura online exclusiva para esse evento, porque é através dessa aula que eu vou mostrar tudo para vocês, não somente sobre a grande oportunidade, mas também sobre o passo a passo de técnicas e métodos, os quais me tornaram um trader de alto nível. E não interessa se você ainda não conhece nada sobre investimento. Isso é comum, tudo vai ser ensinado do zero, de forma clara e didática, para que você possa compreender e estar preparado para dar o próximo passo de forma correta. Aqui na descrição eu deixei o link para você se cadastrar gratuitamente para participar do evento, o Trade do Século, que vai acontecer amanhã às 9 horas da manhã, totalmente online e gratuito. Clica no link e se cadastra para ficar por dentro de tudo e para poder participar desse evento inédito. E nos vemos amanhã então no evento Trade do Século. Um forte abraço a todos.